Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Isadora Barreto aqui para dar continuidade à nossa disciplina de filosofia, tá? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que inclusive a gente trabalhou isso muito bem em sala de aula, que é o mito, tá? Vamos aqui iniciar o módulo 3 a partir dessa aula, e para você me acompanhar, pega seu caderno 1, página 33, tá ok? O módulo 3 que a gente vai iniciar a partir de agora. E por que a gente trabalhou bem esse tema em sala de aula? Você provavelmente lembra da nossa ali comemoração, né? Da forma como a gente trabalhou o cosplay mitológico. Não é nenhuma comemoração, foi mesmo uma avaliação que a gente fez, onde vocês se caracterizaram de deuses e deusas, de titãs, e trabalharam um assunto muito legal, o senso comum. Tá? O senso comum, que era o que predominava aqui com o mito. Quer entender melhor? Me acompanha. Ó, a gente vai falar sobre mito, como eu já acabei de dizer para vocês, que nada mais é do que narrativas, ou seja, nada mais do que histórias, tá bom? Histórias. Mas não são simples histórias fictícias que não têm um fundamento não, tá? Segundo Junito Brandão, o mito não é uma ficção, mas um modo específico de narrar os fatos que deram origem ao universo, tá? Aos homens e aos deuses. O interessante aí da mitologia grega, tá? Tem mitologia romana, tem mitologia nórdica, mas a gente está falando aqui da mitologia grega, tá bom? O interessante dessa mitologia é que ela sempre está, né, como as outras, agregada, ligada a quê? A entes sobrenaturais, ou seja, deuses, né? Eu vou colocar aqui deuses, tá ok? Está sempre ligada a entes sobrenaturais, a forças sobrenaturais, forças perfeitas que não estão nesse mundo ou que deram origem a esse mundo. Então, do mito você pode entender que são histórias que explicam o mundo, tá? Que explicam o mundo e que está relacionado ao quê? Ao surgimento do universo, ao surgimento dos seres humanos e ao surgimento desses deuses, desses entes sobrenaturais, tá ok? Eles explicam o mundo porque, veja só, eles explicam como é que as coisas acontecem, tá? Então, sempre tem um fundamento ali num mito, numa narrativa mitológica, que é uma. Tem um mito que eu gosto de comentar com vocês, que é o mito lá da colheita. É uma história que diz que Perséfone, filha de Deméter, a deusa da colheita, foi capturada, foi raptada por Hades, né? Hades nada mais é do que o deus do submundo, ok? Irmão de quem? De Zeus. Então, toda vez que Perséfone, filha de Deméter, iria passar um tempo com seu esposo Hades, lá no submundo, Deméter ficaria triste, a deusa da colheita, e por isso a colheita não seria boa naquela determinada época. Olha o imaginário das pessoas em criar aí uma explicação para poder dizer por que uma colheita não foi boa, tá entendendo? Então, assim, explicam o mundo, explicam fenômenos naturais e ensinam, por exemplo, comportamentos, ok? Então você vai observar, por exemplo, lá na página 35, uma atividade que vai falar sobre mitos, ok? E você vai observar que esses mitos, eles estão ensinando algo para como a gente, por exemplo, deveria se comportar, tá ok? Por exemplo, lá o mito do Prometeu, que roubou o fogo lá de Hefesto, né, e deu aos seres humanos e foi punido por Zeus, né? Zeus pune também os seres humanos e dá a caixa de Pandora. Aí Pandora abre a caixa e sai todos os males que hoje existem no mundo. Olha que interessante para explicar o surgimento das coisas. Então você entendeu que essas narrativas, que é o mito, explicam o mundo, explicam os fenômenos e também está atrelado, está relacionado aos entes sobrenaturais, ou seja, aos deuses, tá? E mais uma coisa aqui para a gente encerrar esse assunto, que é um assunto bem curto e direto, tá? O mito, pessoal, ele só era passado de geração para geração através da cultura oral,
ou seja, através da fala, tá bom? Então imagine você preservar histórias só falando e guardando na memória essas histórias. Né? Vocês, por exemplo, são crianças. Se eu contasse aqui uma história para vocês e essa história não estivesse escrita em um papel, se ela não estivesse documentada de alguma forma, a não ser através da memória de vocês, será que vocês lembrariam de cada elemento dessa história ou não acrescentariam algo mais? Imagine também o quanto que se perdeu da cultura, né, dessa mitologia grega e de outras, sendo que só são passadas de forma oral. Então imagine quanto se perdeu até chegar aos escritos, né? Porque aos escritos, aquilo que a gente conhece hoje dessa cultura foi porque houve alguém que escreveu e aí conseguiu preservar. Mas imagine então, até chegar a essa escrita, como é que deve ter sido preservar histórias e narrativas como essa dos Zeus, lá narrativas de Poseidon, de Hades, de Deméter, de Afrodite e de tantos outros deuses e titãs relacionados a algum tema, relacionados a algum assunto e certamente a alguma verdade do mundo primordial, tá bom? Então entenda que é uma cultura oral, tá? Que nada mais do que é preservada através de uma coisa, através da memória, tá? Até chegar a Grécia, chegar ao ponto da escrita, foram milhares de anos. E entenda uma coisa, isso aqui, mito, não está dentro da filosofia, tá? A filosofia é o exercício do pensamento, e esse exercício do pensamento, ele vem posterior ao mito, vem lá com os pré-socráticos, que foram os filósofos que vieram antes de Sócrates, tá bom? Então, quando surge, por exemplo, a gente vai colocar um X aqui e uma seta, e eu coloco aqui, ó, quando surge a filosofia, há uma ruptura, tá? Entre aspas, uma ruptura com esse modelo de pensamento mitológico. E aí aparece o que a gente chama de pré-socráticos que querem explicar o surgimento do mundo através de teorias, né, lógicas, racionais. Meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!